Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Eu sou Lúcia Diniz e trago hoje um vídeo especial, um vídeo com sabedoria para a gente aprender junto. Os 13 Conselhos Indígenas. 13 Conselhos Indígenas, compartilhando sabedoria. Acredito que todos saibam, muito antes do Brasil ser descoberto, já existia índio aqui, que utiliza as coisas que tem na natureza para cuidar de si, para cuidar da família. E tem muitos conselhos simples que a gente, ao ouvi-los, para e pensa, nossa, é tão verdadeiro, como eu nunca pensei isso antes. Então, vamos aprender com eles? São muito sábios, simples, humildes, mas muito sábios. A realidade deles é outra, eles moram em toca, que é essas cabanas, né? Vamos falar assim, que a gente vê ao fundo. Eles fazem as armas dele, né? O arco e flecha para caçar, para alimentar a família. Então é assim, vivem em comunidade, aprendendo a se respeitar, as diferenças que existem entre cada pessoa. Então é uma lição de vida muito grande. E vamos hoje aprender um pouquinho dessa sabedoria. Primeiro conselho: levante-se com o sol para rezar. Reze sozinho. Reze com frequência, todo dia, toda hora que puder. O grande espírito certamente ouvirá você falar com ele. O grande espírito aqui é Deus. Eles rezam quando o sol nasce. Eles direcionam a oração olhando para o sol, porque é o grande poder, o grande calor, a grande força. Então, sempre que eles rezam para Deus, que a eles é o grande espírito, eles rezam olhando para o sol. Segundo conselho: seja tolerante com aqueles que se perderam. Tenha paciência. Ignorância, presunção, raiva, ciúme e ganância vêm de uma alma perdida. Rezem para que eles encontrem orientação. Então, quando você tem um amigo, um conhecido, um parente, um colega de trabalho, que assim está num rumo errado, você vê que ele está tendo ações ruins, seja tolerante. Tolerante é ter paciência. Ignorância, presunção é se achar melhor que os outros. Raiva, ciúme, ganância, querer ter dinheiro demais, vem de uma alma perdida. Então, se a gente está vendo essas características num colega, alguém da família, ou uma pessoa conhecida no bairro, rezem por essa pessoa. Peçam que Deus a ilumine, a oriente. Porque é muito ruim quando a gente vê um amigo que está se perdendo em ações ruins e a gente fala com ele, ele ignora. Então, vamos rezar por essa pessoa. Por que seríamos intolerantes com o próximo se Deus tem sido sempre tão tolerante conosco? Demonstremos amor na forma de tolerância a todos os que cruzem o nosso caminho. Olha que aprendizado importante. Por que a gente vai perder a paciência com o outro se Deus tem uma paciência imensa com a gente e perdoa os nossos erros? Vamos demonstrar amor através da forma de paciência com todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Lindo esse aprendizado. Terceiro conselho: encontre-se por seus próprios meios. Não deixe que os outros façam o seu caminho para você. É o seu
caminho e só seu. Outros podem andar com você, mas ninguém pode fazer o seu caminho ou percorrer o seu caminho por você. Aqui está ensinando que às vezes a gente vê uma pessoa com dificuldade, ou um parente, ou um sobrinho, ou um próprio filho, que tem assim cometido os erros que nós, na nossa experiência de vida, quando tinha a idade deles, já cometeu esses erros e viu que no final, né, foi ruim, trouxe consequência chata para nossa vida. Então a gente fica falando para esse filho, para esse sobrinho, para que ele não repita o erro que a gente já cometeu, porque nós aprendemos e descobrimos que vai ter uma consequência ruim. Mas isso é errado. Por mais que a gente ame esse sobrinho, esse amigo, esse filho, deixe que ele viva as próprias experiências. Deixe que ele aprenda com os próprios erros dele. Por mais que vocês queiram estar ao lado dele, ajudar ele, facilitar esse caminho na vida dele, o caminho é deles. Outra coisa, se vocês gostariam que eles fizessem uma coisa, talvez se formassem em uma profissão, por exemplo, e eles querem outro caminho, deixa eles seguir o caminho deles. Nunca imponha a sua escolha, a sua preferência, porque sempre a decisão última é dele, a vida é dele, o caminho é dele. Apesar da gente querer proteger eles, o certo, o correto, é deixar que eles aprendam com os próprios erros. Em muitos momentos da nossa vida, nós temos dois caminhos a seguir. Deixe que o seu filho, o seu sobrinho, o seu amigo, quem você pensou quando eu citei esse exemplo, que ele escolha o caminho que ele considerar o certo. Essa liberdade tem que ser dele. Quarto conselho: trate os convidados em sua casa com grande consideração. Sirva-lhes a melhor comida, dê-lhes a melhor cama e trate-os com respeito e honra. Quando vem uma visita na sua casa, sempre dê a ela o melhor que você puder, a melhor comida, o melhor respeito, mesmo que ela fale de ideias, que ela conte para você situações que você não concorda, que você pensa não ser as melhores, deixe ela fazer as escolhas dela. Respeite as ideias diferentes e honre essa pessoa. Se a visita foi dormir na sua casa e você só tem uma cama boa e o sofá, dê a ela a cama boa. Isto é um grande sinal de consideração. A gente pode ver aqui imagens de convidados que foram em tribos, né? E os índios acolhem como o conselho anterior, dando o seu melhor, dando a sua toca melhor, dando primeiro o alimento a ele. Quando tem um convidado nas tribos indígenas, primeiro eles servem a comida para os convidados e somente depois para sua família e para si mesmo. Olha que exemplo de humildade, de consideração. Quinto conselho: não tome o que não é seu, seja de uma pessoa, de uma comunidade, da selva ou de uma cultura. Não foi dado nem ganho, não é teu. Nunca pegue alguma coisa do outro, de uma pessoa, de uma comunidade. Pior que esse conselho é tão sábio e todo mundo faz mal para os índios, invade as terras deles, corta as árvores que trazem alimentos a ele, ou vão lá e roubam as frutas que eles iam utilizar para alimentar a sua família. Então, apesar da gente hoje não depender do fruto das árvores que estão perto da gente, como ainda é a realidade dos indígenas, mas a gente pode muito bem aprender que se não é nosso,
Não importa se não é um clips, peça antes. Esse é um ensinamento muito sábio. Cuide da natureza, é a nossa casa. Vamos amar, vamos ter carinho. Sexto conselho: respeite todas as coisas que estão nessa terra, sejam pessoas ou plantas. Se tem uma planta e você precisa pegar um fruto, você precisa se alimentar dela, peça licença para a planta. Fale, eu vou colher para me alimentar. E agradeça a ela por ter produzido essa fruta que você está colhendo. É um simples gesto que faz uma diferença imensa. Respeite sempre pessoas e plantas. Os índios utilizam das plantas para alimentar sua família, né? Sempre com muito respeito, sempre agradecendo antes de colher o fruto. Um aprendizado muito importante para a gente. Sétimo conselho: honre os pensamentos, desejos e palavras de todas as pessoas. Nunca os invada ou zombe deles, ou imite-os de maneira grosseira. Permite a cada pessoa o direito à sua expressão pessoal. Aqui está ensinando a gente a respeitar as diferenças. Se a pessoa gosta de tatuagem, de piercing, se ela gosta de música diferente, se ela gosta de falar diferente, respeite a outra pessoa. Esse ensinamento está muito embasado na realidade deles, né? Que muita gente invade as terras indígenas, destrói as árvores, mata, né? Tira um sarro da cultura deles, de morar nas tocas, da vestimenta que eles usam. Então, vamos aprender com ele. Respeite as diferenças. Olha que importante essa frase. Na essência, somos iguais. Todos filhos de Deus Pai e Mamãe Maria. Nas diferenças, nos respeitamos. Cada pessoa tem o livre-arbítrio para escolher agir como quer. Mesmo que a gente saiba que aquele caminho talvez não seja o melhor, embasado na nossa vivência, na nossa experiência, respeite as escolhas diferentes do outro. Essa frase, esse ensinamento, foi dito por Santo Agostinho. Gratidão. Oitavo conselho: nunca fale mal dos outros de nenhuma maneira. A energia negativa que você coloca no universo se multiplicará quando retornar a você. A gente costuma, às vezes, ouvir uma situação: tal pessoa fez isso. Alguém vem e nos conta. E a gente vai conversar com outra pessoa e a gente, até sem perceber, acaba contando o que ouviu o outro falar faz pouco tempo. Isso também é propagar o mal. Você está direcionando energia negativa para a pessoa que é o assunto que foi falado. Então repense isso, porque antes da gente ficar repetindo o que ouviu, a gente deveria pensar: a gente sabe se é verdadeiro? Não. A gente ouviu da boca do próprio? Não. Isso que a gente está contando vai ser útil para a pessoa que está ouvindo? Não. Então, para que falar? Você não tem certeza que é verdade. Você não ouviu da própria pessoa. E você não considera importante isso que você está falando, porque você está perdendo tempo falando. Direciona sua energia para algo legal, para algo bom. Porque só de você falar algo que você ouviu, ou de você falar alguma coisa ruim de um colega de trabalho, de um familiar, de um sobrinho, sei lá. Você comentou alguma coisa negativa de alguém,
tenha certeza absoluta que essa negatividade, essa energia ruim que você lançou no universo ao falar mal de alguém, você vai receber de volta. Então, isso parece simples, mas é um aprendizado. Nós temos que cada vez mais, agora buscando a nossa evolução espiritual, buscando aumentar a nossa conexão, a nossa proximidade com o nosso Deus, que a gente reveja algumas ações que antes fazíamos no automático. Para que repetir uma história ruim? Eu fico muito chateada, por exemplo, quando recebo, seja no Facebook ou seja no WhatsApp, notícias ruins. Vamos dar um exemplo. A enxurrada invadiu aquela casa e a pessoa manda o link da reportagem que saiu no jornal ou encontrou na internet. Poxa, para que enviar isso? Coisa ruim a gente não repassa. A gente, sem querer, recebe essa energia ruim. Eu estava em paz, estava tranquila, tendo minha vida. Recebo o link de uma coisa ruim. Uma enxurrada destruiu a casa da pessoa. Poxa, eu vou ficar triste na hora. Triste pela pessoa. Triste pensando se fosse eu no lugar dela. Que ruim seria. Que momento chato. O máximo que eu posso fazer é direcionar uma oração para quem teve sua casa invadida pela água e rezar para Deus ajudar ela, guiar ela, mostrar a melhor opção para resolver essa coisa horrível que aconteceu com ela. Mas para que compartilhar notícia ruim? A gente tem a internet para ver essas notícias. Eu não assisto jornal faz anos. Para que eu vou assistir jornal se eu sento ali para saber as informações e saio de lá triste, chorando, passando mal? Eu sou sensitiva. Eu sento para ver jornal, eu sentava para ver o jornal e daí a reportagem, eles põem música triste, eles mostram aquelas imagens horríveis. Eu saio chorando do sofá, eu saía. Eu decidi nunca mais assistir jornal. Eu todo santo dia leio todas as reportagens da internet, leio o tema da reportagem e clico naquele assunto que eu quero ler inteirinho, que eu quero saber mais. Mas essas notícias ruins, eu só posso direcionar uma oração. Então aqui, entendam, mesmo que você faça no automático, ao contar uma coisa que ouviu, ao repetir algo que lhe foi dito de ruim para outra pessoa, você estará direcionando energia ruim e você receberá de volta. Tudo o que você faz volta para você, sem dúvida nenhuma. É como se fosse um dominó. Você empurra a primeira peça e quando você menos esperar, a última peça te atinge. Nono conselho: todas as pessoas cometem erros e todos os erros podem ser perdoados. Prestem atenção nesse conselho. Ninguém é melhor que ninguém. Talvez uma outra pessoa, algum familiar seu, por exemplo, cometeu um erro que para você é inadmissível. Não aponte o dedo para ele. Não continue falando ou divulgando aquele erro que ele cometeu para as outras pessoas. Todos cometemos erros. Podem ser erros diferentes, mas são erros. Perdoem a todos, de verdade, de coração. É necessário perdoar para evoluir. Olha que importante isso. Para a gente evoluir, precisamos perdoar o outro. Porque quando você não perdoa, aquilo fica dentro de você te fazendo mal. O corpo de cada pessoa reage diferente, mas essa energia de raiva, de tristeza, represada, parada, presa dentro de você, vai se manifestar também no seu corpo.
com uma dor de cabeça, com estômago ruim, com estresse, com uma depressão. Preste atenção nessa palavra, libertador. Liberta da dor. Quando você perdoa, você liberta você mesmo, seu corpo, sua alma dessa dor que essa energia negativa te traz. Vamos aprender. 10º conselho. Pensamentos ruins causam doenças à mente, ao corpo e ao espírito. Pratique o otimismo. Falei agora há pouco. Quando você fica com aquele pensamento indo e voltando, revendo, remoendo dentro da sua mente, aquela coisa que te faz mal, reflete no seu corpo e até na sua alma. Vamos parar com isso. Para que a gente manter dentro de nós um pensamento ou um sentimento que está fazendo mal para a gente? Pratique o otimismo. Fique em paz, faz a sua parte. Não alimente energia e nem pensamentos negativos. A vida prefere a positividade. Isso te fará muito melhor. Então, vamos escolher só pensar coisas boas, coisas positivas. Tem algumas pessoas que falam: isso aqui não é ser negativo, isso é ser realista. Não, não é. Porque no setor energia não existe realismo. Ou é negativa ou é positiva. Então, apesar de alguns ranzinzas teimosos falarem: isso é realidade, essa é a verdade. Eu falo porque algumas pessoas falam isso para mim com insistência. Então, pode ser a verdade para ele, mas não deixe que seja a verdade para você. Porque agora você aprendeu. Só existe a energia negativa e a positiva. Ou você fica com essa energia negativa e traz conscientemente, sabendo o que vai acontecer, coisa ruim para o seu corpo, para a sua vida, para a sua alma, uma doença, uma dor de cabeça, um estresse, ou você escolhe ser positivo, confiar em Deus, pedir que Ele te proteja e acreditar nisso e viver sua vida em paz. Escolha sempre a positividade. O que você faz volta a você. Nós somos como se fôssemos ímãs humanos. O que você sente, o que você libera de energia, você atrai para você. Então, além das consequências que virão das suas escolhas, ainda assim, o seu pensamento, se você for positivo, só vai lhe trazer coisas boas. 11º conselho. A natureza não é para nós, ela é parte de nós. Ela faz parte da sua família no mundo. Entendam, todos somos um. Cada pessoa é irmão nosso em Deus. Deus Pai, Mamãe Maria, todos nós somos irmãos. Não importa se aquela pessoa que mora na rua, não importa se é aquela senhora que hoje vive no asilo, não importa se é aquela criança que hoje está no orfanato. A natureza, tudo somos um. Nós fazemos parte do universo que Deus criou. E se a gente estraga a natureza, corta as árvores, se a gente é indiferente ou ofende alguém, você está machucando, você está destruindo a sua família no mundo. Isso é muito sério. Vamos nos unir à natureza, vamos defendê-la, vamos agradecê-la pelos frutos que ela dá, pela sombra que ela nos traz. Quando a gente vai passear num parque e está um dia de sol, em algum momento você vai adorar se refrescar, sentar embaixo da sombra de uma árvore. Agradeça a cada momento desse. São presentes para a gente.
Vamos valorizar. 12º conselho: as crianças são as sementes do nosso futuro. Semeie amor em seus corações e regue-os com sabedoria e lições de vida. Quando crescerem, dê-lhes espaço para crescer. Isso é muito importante falar. A gente foi criado por pais, e acredito que todos da minha geração, que tinham algumas atitudes corretivas que hoje a gente sabe que são erradas, que hoje a gente sabe que não era o melhor caminho para ensinar o filho. Então, indiferente de como você foi criado, indiferente de como seus pais puniam você, nunca repita esses erros com seus filhos. Eu fui muito punida, eu era muito arteira quando criança, e mesmo sendo mãe hoje, eu nunca repeti a maneira que meus pais criaram a mim com o meu filho. Porque eu percebo hoje, com os estudos espirituais, que isso só faz mal para o corpo e para a alma, que dependendo da punição, fica marcado, fica ali como um trauma. Então vamos rever as nossas ações. Nossos pais e mães são abençoados. Ninguém nunca ensinou a eles como seria ser pai, como seria ser mãe. Então muitos deles repetiram o que os pais deles fizeram com ele. Se eles sofreram aquilo como criança, eles repetiram as mesmas ações com os filhos deles. Mas agora nós estamos num momento diferenciado, que temos os mestres ascensionados, que temos essa conexão com Deus Pai, com Mamãe Maria. Vamos pedir iluminação. E tudo que a gente não gostou que os nossos pais fizeram conosco, nunca vamos repetir com os nossos filhos. Vamos ser a geração que para e pensa e aprende a nunca repetir os erros que nós sentimos na própria pele, na nossa experiência de vida, que nos fizeram mal. Vamos ser mais sábios, vamos ler sobre isso, tem inúmeros livros maravilhosos. Eu indico a vocês os livros do Isami Tiba. Isami Tiba. Isami é com C cedilha. Isami Tiba é um estudioso, é um sábio que escreveu vários livros nos ensinando como educar os filhos. E se você não tem filhos, presenteie a sua irmã, o seu irmão, um parente, um amigo, um colega de trabalho com livros sobre esse tema, porque ilumina a mente, traz muito conhecimento, inclusive de como aquilo vai repercutir no seu filho. Dependendo como você age com ele, no futuro seu filho vai ter raiva de você, vai se afastar de você. Então, ler um livro que te mostra como agir, sendo corretivo, com carinho, com amor, e ainda assim não causar trauma no seu filho, é maravilhoso. Eu tive a bênção de conhecer esse livro, lia todos os livros dele e fez diferença em como eu vejo, em como cuidar do meu filho. Então eu deixo aqui como um conselho meu particular, se vocês me permitem, no sentido de compartilhar esse conhecimento, que é tão importante. As crianças são as sementes do futuro. Na maneira que vocês educarem elas, elas vão agir no futuro. Ensinem elas a amar o planeta, a cuidar da natureza, a amar as plantinhas. Se não gosta de aguar, se não gosta de fazer plantinha, de ajudar no jardim, tudo bem. Mas pelo menos ensine que não destrua, que não arranque, que não mate, que não passe por cima de alguma florzinha. Isso já é um ensinamento valioso. Regue seus filhos com amor, porque o que eles receber é o que eles vão depois propagar.
As nossas escolhas impactam na vida dos nossos filhos. Vamos ser inteligentes e permitir que eles cresçam com sabedoria. As crianças são as sementes do futuro. Olha que indígena lindíssima. Que Deus permita que ela tenha só sucesso na vida dela, que seja muito feliz. 13º conselho: evite ferir o coração dos outros. O veneno do seu sofrimento retornará para vocês. Olha que importante. Às vezes, querendo ou sem querer, nós magoamos alguém. A maneira que a gente fala ou a atitude que a gente teve ofende a outra pessoa, magoa a outra pessoa, deixa ela triste. Sei que muitas vezes nós temos uma atitude que sem querer ofende alguém, magoa alguém. Mas algumas vezes a gente percebe ou sabe que se falar isso ou aquilo para aquela pessoa, seja um parente, um amigo, um colega de trabalho, um sobrinho, um primo, você vai machucar aquela pessoa, você vai ofender se falar aquilo. Então se cale. Se o que você vai falar só vai machucar outra pessoa e você já sabe disso, se cale. Peça para Deus tirar esse sentimento, essa mágoa que ficou em você, a ponto de você querer falar algo negativo para outra pessoa. Nunca fira o coração de ninguém. Nunca machuque, nunca ofenda, nunca magoe com palavras ou ações ninguém. Porque isso, em algum momento da sua vida, vai voltar a você. Eu lembro que eu tenho uma amiga que fala para mim: poxa, Lúcia, aquela pessoa já fez tanto mal, nós já vimos ela fazer tanto mal para as outras pessoas e parece que tudo na vida dela só dá certo. Ela tá sempre bem, sempre tem dinheiro para fazer o que quer, tá sempre na boa. Eu falei para ela, porque recebi por inspiração, né? E também já vivenciei isso na minha vida. Esqueça a outra pessoa, minha amiga. Você pensa que ela tá bem, mas talvez ela apareça para os outros, se mostre aos outros que tá muito bem. Mas na verdade ela não tá bem, ela tá triste, ela tá com algum problema. E de repente até por isso ela é ofensiva com os outros, porque tá com algum problema. Mas hoje a gente está aprendendo aqui. Mesmo que a gente esteja com um problema, não desconte a nossa frustração, o nosso estresse no outro, porque só vai machucar essa outra pessoa. Então, além de a gente estar estressado, preocupado, ao ofender o outro, ainda depois vai receber de volta coisa negativa. Então, vai ser pior ainda, né? Vai se tornar uma avalanche de consequência. Então, eu falei para ela: deixe a outra pessoa, reze por ela. Talvez ela está num momento difícil e se fazendo de boa, se fazendo de superior para ofender os outros porque ela está ofendida. Mas também, se de fato nesse momento ela está bem e mesmo assim está machucando e ofendendo outras pessoas, tenha certeza absoluta que em algum momento da vida dela, pode ser quando ela estiver velhinha, ela vai receber de volta toda a energia ruim que direcionou a outra pessoa. Então, o nosso aprendizado hoje é: se você sabe que vai falar alguma pessoa e vai machucá-la com essa frase, com essa ação, deixe de fazer. Se cale, porque tudo que você fizer, querendo ou não, sabendo que vai machucar, ou sem saber, falando no automático, vai retornar a você esse veneno, essa coisa ruim, essa energia negativa. Agora que a gente aprendeu isso, vamos mudar as nossas ações. Para que a gente vai fazer uma coisa que a gente sabe, que é certeza que vai receber de volta? Para que fazer algo ou alguma ação que depois vai te trazer consequência?
Acredito que ninguém quer energia negativa na sua vida. Então vamos rever os nossos atos e agora repensar as nossas ações. A maioria das doenças é apenas estresse de não viver em harmonia. Olha o quanto isso é sério. As doenças que aparecem no nosso corpo são estresse, são energia parada de coisas que a gente fez de negativa. São consequências inevitáveis das ações que nós fizemos e sabíamos que não era boa. Aquelas ações ruins, a gente escolheu. Nós poderemos ter escolhido ficar em paz e harmonia. Mas quando usamos o livre-arbítrio para agir fazendo algo ruim, sabendo que ia machucar e ofender aquela pessoa, vai refletir essa energia negativa na nossa vida e no nosso corpo físico, talvez até como uma doença. Isso é seríssimo. Vamos repensar. A chave da espiritualidade está na comunhão com a natureza. Vocês sabiam disso? Olha que importante. A nossa espiritualidade está ligada ao jeito que a gente cuida, que a gente trata a natureza. Todos somos um. Os peixes lindos, maravilhosos, fazem parte da natureza. As flores, as montanhas, o pôr do sol maravilhoso é natureza. Os golfinhos lá no fundo do mar, que às vezes a gente vê alguns, pulando, visíveis, um filme, um vídeo, fazem parte da natureza. São seres especiais. O mar, uma estrela do mar, faz parte da natureza. A gente vê na televisão ou nas reportagens pessoas que vão para a praia e sujam a praia. Que absurdo é esse? Se você teve a oportunidade e a bênção de poder viajar e descansar, ir nadar no mar, é uma bênção. Agradeça e cuide. As pessoas vão lá, ficam comendo na areia, depois vão embora e deixam toda aquela sujeira, todo o resto, todo o lixo deles ali na areia. Isso é inadmissível. Vamos cuidar da natureza. Se você fez sujeira comendo na areia da praia, antes de ir embora, cate cada grão, coloque num saquinho e leve para o lixo. Faça a sua parte, que já fará uma grande diferença. E a natureza agradece. A chuva abençoada. Eu conheço pessoas que toda vez que chove reclama, xinga. Gente, a chuva é uma bênção. É ela que molha as flores, as plantas. É ela que dá respiro às árvores. É ela que alimenta. Agradeça a chuva. Agradeça, agradeça. As cachoeiras tão abençoadas. Cachoeiras de Mamãe Oxum. Gratidão, Mamãe Oxum. São lugares lindos. Respeitem esses lugares. Valorizem e agradeçam. Os pássaros. Eu sou apaixonada pelo nascer do sol. Vi esses pássaros estarem registrados nessa foto como um presente. Eu agradeço imensamente. Eu me senti felicíssima ao rever a foto e ver que eu fui presenteada com esses pássaros passando exatamente na hora que eu cliquei. Isso para mim foi bênção e eu agradeço imensamente, porque é importante cuidar da natureza. Eu tenho uma sacada pequenininha em casa, mas faço questão de ali colocar umas florzinhas, umas plantinhas, e também tenho um bebedor de passarinho. Não me custa nada todo dia colocar água fresquinha ali, e sempre vem passarinho para beber água. Eu moro num lugar alto, num prédio alto, um apartamento, e eu lembro que quando eu fui comprar o bebedor do passarinho, falaram para mim: para que você vai comprar? Você mora no alto, o passarinho não chega lá. Eu falei: imagina, eles chegam onde eles quiserem.
Claro que eles têm que aprender o caminho, saber que ali tem água, mas eles virão sim. E dito e feito, hoje vem passarinhos, vem beija-flor, vem beber água no meu bebedouro, que eu troco a água e coloco fresca todo santo dia com muito carinho. E eles vêm me visitar e cantam para mim. E eu me sinto felicíssima, agradecendo por esse canto, da mesma maneira que eu fiquei felicíssima e agradeci por ser presenteada com esses passarinhos, exatamente na hora que eu bati a foto. O importante é a gente entender, todos somos um. E o mais importante de tudo, existem os indígenas que a gente não tem muito contato, que a gente vê mais em reportagem, em TV, mas eles são muito inteligentes, eles são sábios. Vamos aprender com os conselhos deles. Vamos colocar em prática na nossa vida esses conselhos. Se você gostou deles, você pode voltar no vídeo e printar a tela, tirar uma foto, seja do computador ou do seu celular, e rever esses conselhos. Ou você pode assistir esse vídeo todas as vezes que você quiser. Ele fica aqui disponível online e gratuito. Vamos aprender com essa sabedoria dos índios. Trago aqui uma oração dos índios Apache, para a gente aprender um pouquinho mais com eles. Que o sol possa lhe trazer nova energia a cada dia. Que a lua suavemente lhe restaure durante a noite. Que a chuva lave as suas preocupações. Que a brisa sempre sopre uma nova força em seu ser. Que você possa caminhar suavemente através do mundo e saber de sua beleza todos os dias da sua vida. Olha que oração lindíssima. O sol nos trazer energia, a lua, eu sou apaixonada pela lua. Que ela traga restauração para nossa noite. Que a chuva leve embora as preocupações. Que a brisa que a gente sente renove as nossas forças. E que a gente caminhe através do mundo, olhando para a beleza do mundo todos os dias, cuidando, valorizando e agradecendo ao universo e à natureza. Que linda mensagem! Gratidão, gratidão, gratidão. Eu desejo amor e luz a todos.